início a mais um programa Anatomia do Poder. E hoje um querido amigo há mais de 30 anos e talvez o maior conhecedor de tributário do Brasil, porque foi secretário da Fazenda no governo de Pernambuco, na época em que, inclusive, eu fui senador de juízes do Tribunal Administrativo da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, e foi secretário da Receita Federal, que é Everardo Maciel. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o aumento da carga tributária no Brasil e aquilo que se ilude com uma série de projetos de lei que dizem que são para simplificar e que, quanto mais eu estudo, pelo menos eu, nos meus, enfim, 67 anos de advocacia no campo tributário, continuo não conseguindo conciliar entre o discurso simplificador deles, aquilo que nós encontramos nas legislações, seja na reforma tributária de consumo, seja nos novos projetos em relação ao imposto de renda. É sobre isso que nós vamos falar, um dos maiores, se não o maior especialista do Brasil, que é Everardo Maciel. Meu querido Everardo, nós estamos no programa, eu já passo a palavra para você para falar sobre o nosso orçamento especializado em aumentar despesas e tentar encontrar receitas com aumento de tributos, e sobre as duas reformas, a tributária e em forma do imposto de renda. A palavra é Primeiro, sua, Verá. bom, primeiro é para agradecer o seu convite, você que é uma pessoa que eu tanto admiro, aliás, me junto a uma multidão de admiradores, mas que todos admiram o seu talento, a sua conduta moral rígida e sua cultura vasta, muito vasta, bem acima dos padrões dos intelectuais de grande qualidade. E estou aqui à disposição para responder as questões que eu saiba que posso ajudar. O Everardo, em primeiro lugar, eu iria fazer essa observação. Outro dia, numa exposição que você fez no Conselho Superior de Direito da FEComércio, fazia menção que o arcabouço fiscal, do ponto de vista, primeiro, de Constituição, dos artigos 165 a 169, que o Décio Miranda, que foi presidente supremo, numa palestra que demos juntos, logo depois de aprovada a Constituição e 10 dias antes da sua promulgação, dizia que agora nós estamos felizes, queríamos controlar pela primeira vez as despesas e as receitas equilibradas, algo que infelizmente não tivemos. E esse arcabouço só se prevê praticamente. Eu queria que você começasse a falar sobre por que esse arcabouço fiscal não representa, ao eliminar o teto de gastos, uma garantia de solução orçamentária do Brasil, o que gera essa política monetária que, para tentar segurar a inflação, o arcabouço não segura, os juros estão na estratosfera. Bom, vamos ver o seguinte: o arcabouço foi um instrumento, uma regra instituída para suceder dito teto de gastos. O teto de gastos dizia que a despesa consolidada não pode crescer mais que a inflação. Fato. Agora se diz o seguinte, que a despesa pode crescer em termos reais 2,5% acima da inflação. Então já se vê assim, o arcabouço fiscal foi um instrumento concebido para aumentar a despesa, e não o inverso, ou seja, é o contrário. Vai lembrar até aquela, ver a memória aqui, aquela música que foi com base numa letra composta pelo poeta de Vinícius Moraes. Era uma casa muito esquisita, não tinha teto, não tinha nada. Bom, então, agora, então, o arcabouço fiscal, então, o que vem ocorrendo com o dito arcabouço fiscal? A cada momento, por um truque, por outro, se faz uma despesa fora do orçamento, pé de meia, mesmo sendo receitas próprias, o judiciário diz que não está integrando a base do arcabouço fiscal. Todas são iniciativas que pretendem reduzir
as despesas controladas pelo arcabouço fiscal. É claro que não vai dar certo, sem a menor dúvida. E acontece assim, como é um limite agregado, traduzindo, é um limite que se aplica ao conjunto das despesas, e falando em 2,5%, como existem despesas que não são controláveis, como, por exemplo, a Previdência, como, infelizmente, não é, mas poderia ter sido pessoal, como não é, mas poderia ter sido os programas de ação social, como eles crescem acima de 2,5%, eles vão deprimindo o conjunto das outras despesas para que a média alcance 2,5%. Então, isso, no limite, significa dizer que praticamente vai corroendo toda a base orçamentária possível. Quer dizer, o que é que eu vejo com toda clareza? Toda clareza é o seguinte: não há convicção quanto ao equilíbrio fiscal. E, como dizia uma velha anedota inglesa, é, quantos psiquiatras são necessários para tirar uma lâmpada? A resposta era: basta um, desde que a lâmpada queira ser trocada. Se a lâmpada não quiser ser trocada, não vai ser trocada. Então, se não há convicção, se não há, portanto, um respeito ao, à tese do equilíbrio fiscal, não há a menor chance de dar certo. Quer dizer, aqui já se disse, presidente, a ex-presidente Dilma falou uma frase que é um pouco surrealista, um pouco exótica, mas revela aquilo que essas pessoas pensam. Gasto é vida. Eu achava que vida era outra coisa, não gasto. Até porque a vida não é para ser gasta, é para ser vivida. Então, mas se diz isso com completa convicção, com completa naturalidade. Então, isso não pode dar certo. E a naturalidade vem, por exemplo, quando o Supremo decide que todas as despesas do Poder Judiciário estão fora do arcabouço, e nós temos 1,6% do PIB dedicado ao pagamento do Poder Judiciário, quando a média da OCDE está em torno de 0,4% do PIB, é evidente, quer dizer, alguém tira daqui, alguém tira de lá, o arcabouço não existe. É apenas Olha, é uma peça teórica sem nenhuma possibilidade de aplicação prática no Brasil, como você me disse. permite a ponderação, não é teórica, é retórica. É pior que isso. Não é nada, é um discurso vazio, o que é um discurso que as pessoas fazem, mas, sinceramente, ninguém acredita. Não, e o resultado? Hoje nós estamos entrando num processo inflacionário. Se nós tivéssemos uma política fiscal adequada, uma política monetária em convergência com a política fiscal, seria muito mais fácil controlar a inflação. Mas hoje nós controlamos apenas com política monetária, exclusivamente, porque a política orçamentária, fiscal, etc., nós estamos num descalabro monumental. Os gastos vão estourando, a corrupção existe. E realmente a corrupção existe. Então, nós estamos vendo aí 97% dessa fraude foram, pelo menos a Folha de São Paulo declarava outro dia, de pessoas que tinham assinado e o próprio que eles diziam que eram todas as assinaturas falsificadas, dizem que sem nenhuma observância. Esses vão ter direito de dizer: eu quero que elimine o desconto que fizeram. Então, é rombo real na Previdência. O que vale dizer, nós estamos aí com uma política fiscal com juros em 14,25, a taxa básica, Selic, e a política monetária, ele diz, Roberto Campos Neto, tal, mas ele estava com taxa de 11 qualquer coisa. O indicado por ele, que é um economista, sabe perfeitamente da necessidade de tentar controlar. Então, nós vivemos realmente num caos orçamentário, uma proposta de aumento de despesas e não de receitas, sem saber, inclusive, se isso não vai contrair a possibilidade de um crescimento do PIB, que, aliás, o Fundo Monetário entende que com essa guerra fiscal, guerra tarifária
e entre China e Estados Unidos, nós vamos ter efetivamente no comércio internacional e em todos os países uma redução da projeção de aumento do PIB. Então, vivemos um momento complicado em que uma contribuição realmente esplendorosa do presidente Lula para que nós cresçamos nessa confusão, porque não há nenhuma medida que nos mostre que eles pretendem ter o que é necessário à austeridade fiscal. Nós estamos chegando ao fim desse programa, desse bloco. O que eu gostaria de preparar no próximo, e eu gostaria que você, era falar sobre um imposto de renda, sobre essa proposta que estão fazendo de isenção até R$ 5.000 e esse aumento do que eles chamam super rico, isto é, quem ganha mais de R$ 50.000, entende? E pondo no bolo não só os seus salários, mas tudo aquilo que diz respeito ao mercado financeiro, mercado de ações, mercado. Então, sobre isso é que nós iríamos dedicar o segundo bloco. Perfeito, Verá? Como eu faço em todo o programa, eu ofereço aos meus convidados um livro. Eu vou oferecer a reedição do livro O Estado, Direito, Estado à luz da filosofia do direito e da história, para o meu querido Everardo, isso já está seguindo amanhã para Brasília. Meu querido Everardo, você que em matéria de imposto de renda teve uma extraordinária habilidade quando, enfim, isentou as distribuições, mas aumentou a tributação sobre o imposto de renda com contribuição sobre lucros e na base de 34, uma visão extraordinária, porque em vez de se receber eventualmente, se houvesse distribuição e receber depois, você passava a receber antes e tudo, porque era tributando tudo e não dependendo de distribuição. Quando você também colocou, como secretário da Receita, juros sobre capital próprio, de que para que não se tivesse que pagar juros elevados no banco, os próprios acionistas poderiam emprestar com a possibilidade de dedução, permitindo dedução, hoje eles entendem que isso é um absurdo. Deve-se pedir dinheiro ao banco, pode-se deduzir e não nas empresas. Raramente você tem uma empresa unitária, de um sócio só. Quase todas as empresas têm diversos acionistas, uns com mais dinheiro, outros com menos. E é evidente que é melhor pegar dinheiro mais barato do que ser obrigado a pegar dinheiro mais caro. Você entendeu isso, mas parece que os nossos especialistas atuais do governo não entenderam e dizem que essa é uma grande reforma e vão tributar os subúrbios. Eu queria que você falasse sobre esse novo projeto do governo de aumentar de um lado e entender que tudo no Brasil é super rico em ganhar mais de R$ 50.000 por mês. Bom, primeiro dizendo o seguinte, a reforma que foi feita em 95 foi centrada na extinção da debitabilidade na correção monetária do patrimônio líquido, que permitiu um conjunto de Essa foi aumentos. extraordinária. Essa foi É, a melhor delas e simplificou monumentalmente toda a contabilidade de todas as empresas do Brasil. eu tenho um documento produzido pela FMI que dizia, na época depois da reforma, que aquela era a mais competente reforma feita no mundo inteiro contemporaneamente. Então, bom, mas aí, e outra coisa, houve um bom acolhimento por parte dos contribuintes, eu não conheço ninguém que se queixe daquela reforma. Por outra, a arrecadação só para tomar do imposto de renda, entre 95 e 2002, teve um crescimento real de 117%. Quer dizer, é incrível que tenha sido concomitantemente bem sucedida do ponto de vista arrecadatório e bem acolhida pelo contribuinte, o que se mostra que é possível fazer isso. Mas o que é que se faz recentemente? É tentar destruir toda essa reforma, introduzindo excentricidades. Então, vamos pegar a questão do imposto de renda. Limite, a elevação do limite de isenção para 5 mil. Bom, elevação para 5 mil. Por que 5 mil? É porque foi promessa de campanha. Promessa de campanha. Isso é um pouco fantasioso, né? Mesmo porque o candidato oponente, o ex-presidente Bolsonaro, também falava em 5 mil. Se os dois falavam em 5 mil, obviamente ninguém escolheu um candidato
porque ele disse que eu faria 5 mil. Quer dizer, portanto, não consistiria exatamente por isso. Agora, 5 mil é um bom número? É natural que qualquer estrutura tributária centrada em valores nominais, com a inflação, aqueles valores vão perdendo sentido, ou pelo menos reproduzem o que originalmente se queria. Isso em inglês, infelizmente, eu não conheço uma boa tradução para isso, é o que se chama de fiscal drag. A tradução ficaria horrorosa. Então, por isso que eu estou usando a expressão como originalmente em inglês. Porém, nenhum país do mundo estabeleceu a ideia de indexar. Então, quando fala corrigir a tabela de imposto de renda, é uma maluquice, é uma excentricidade, é um uso do instrumento que jamais deveria ter existido no Brasil, exceto em condição excepcionalíssima na década de 60, que é a dita correção monetária. Bom, mas aí, se eu tomasse, vamos colocar alguns números. Se o limite de isenção em 94 não tomar o de 96, ele está inflacionado, como fazem de má fé alguns, era R$ 524,39. O valor atual, fixado na legislação atual, é R$ 3.036. Se eu tomasse o limite da isenção do IPCA corrigido até março passado, ele daria 3.801,80. Portanto, vê-se que se impropriamente se fizesse essa correção, o valor seria maior do que 3.306. A previsão de variação do IPCA para 2025, para este ano, é 5,6. Para o próximo ano, 4,35. Que tudo somado dá um pouco acima de 10. O que me faz entender que o valor, se fosse corrigido impropriamente, como eu disse, para o próximo ano, seria 4.200, não 5.000. Quer dizer, há um crescimento acima, portanto, até mesmo do que seria a dita correção monetária. Aí vem uma outra coisa. É um erro palmar entender que justiça fiscal se faz com limite de isenção, se faz com grade de alíquotas. O imposto de renda é o imposto da cidadania. Aqui se comemora a exclusão de pessoas desse imposto da cidadania, o que é um absurdo, é um populismo barato, um demagógico. Agora vamos olhar o seguinte: se eu vou se eu vou olhar para renda domiciliar média no Brasil no final de 2024, que é o único dado disponível, 2.069. Nós estamos falando de 5 mil. Vamos tomar a relação entre o limite de isenção proposto e o PIB per capita. Somente os países nórdicos têm uma relação maior que a do Brasil. Noruega, Finlândia, Suécia e Dinamarca. Singapura se equipara. Daí para diante, todos têm menor, inclui todos os países do continente americano, neles incluídos Estados Unidos e Canadá. Todos os países da Europa, exceto os nórdicos, aí incluído Alemanha, França, Portugal, Itália, Espanha, etc. China também é menor. Turquia também é menor. Índia também é menor. Portanto, vê-se que há uma desproporcionalidade nesse número. Essa elevação torna isento 65%, quase 2/3, dos atuais contribuintes e restringe a 15 milhões de contribuintes a responsabilidade por toda a arrecadação do imposto de renda. Eu vou lembrar o seguinte: 15 milhões. A nossa população econômica ativa são 106 milhões. Nós estamos dizendo algo ao torno de 15%, mais ou menos isso, da população economicamente ativa. E a população brasileira são 16 milhões de habitantes. Agora, por que 50 mil chamados de super rico? Eu não tenho uma resposta, porque não existe outra. 50 mil porque é 5 multiplicado por 10. Não se pensa um número arbitrário. 5 multiplicado por 13 ficaria ruim de fazer conta. Multiplicado por 11 também, então multiplica por 10, não 9. E é fácil de fazer 5 vezes 10, 50. Então, é uma coisa, portanto, totalmente arbitrária. Agora, existe uma possibilidade enorme disto passar. Porque, como nós não temos consciência de equilíbrio fiscal, qualquer proposta que consista numa concessão de uma benesse, o aumento de uma benesse no Congresso Nacional, passa. Se alguém inventar agora o vale-sapato,
Vamos distribuir um par de sapatos para cada família brasileira. Passa. Qualquer coisa passa. Não existe outra hipótese. Então, significa dizer, o limite de isenção de 5 mil, esse limite vai passar, porque é um IBNS, não mais do que isso. Agora, vem acompanhado de uma série de distorções. Eu apontei em entrevistas, dado alguns veículos, 22 erros formais. Erros assim que me fazem entender que é a pior projeto de lei que eu já vi na minha vida. Eu, assim, por exemplo, são coisas que vou citar só um, podia citar muitos. Certo? Diz assim, olha, o valor será o seguinte, tanto 5 mil reais menos 1.500. 1.500 o quê? Dólar? Libra? Euro? Quando alguém me perguntava como é que é, eu disse, mais ou menos perguntar assim, quanto é a diferença entre 2 litros e 1 metro? Não sei. Isso é simplesmente uma pessoa iniciante que está escrevendo isso, e olha, iniciante mal formado. Vai colocar uma frase, abre um parênteses, explicativo horroroso, fecha o parênteses. Aí abre outro parênteses e fecha o parênteses. É conta de multiplicar? É isso? O que é isso? Vai aí, segue. Cria um novo imposto. O Imposto de Renda das Pessoas Físicas Mínimo. Tem sigla, IRPF-M, que tem como base o IRPF. Já está dito. E o que é que tem nessa base? Tem, por exemplo, rendimentos isentos. Espera aí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, uma pessoa é um funcionário público de alto nível que foi acometido de uma moléstia grave. E tendo moléstia grave, ele não está isento do imposto de renda. E faz aplicações em aplicações financeiras isentas. Então, no final do mês, ele tem 50 mil reais. 50 mil reais, todo de rendimentos isentos. Aí vai pagar o imposto de renda da pessoa física mínimo. Mas não era isento? Deixou de ser isento? Quer dizer, mostrando incongruência desse tipo. O mesmo em relação, por exemplo, aos rendimentos tributados. Veja bem, definitivo ou exclusivamente. É definitivo, mas não é bem definitivo, porque ele vai ser tributado de outra forma. Cria um conceito que é estranho ao mundo jurídico, a alíquota efetiva, que é um instrumento de análise. Agora, calcular essa alíquota efetiva, que nada mais é do que o quociente entre o tributo pago e a receita bruta. É um conceito. Agora, se for baixa, você vai pagar mais. Mas é baixa por quê? É baixa porque o governo concedeu incentivos fiscais. Ele usou incentivos fiscais, baixa a alíquota efetiva. É baixa por quê? Porque ele está compensando prejuízo. E compensação de prejuízo não é da natureza do imposto. Sim, claro que ela vai cair em cima disso. Então, por exemplo, uma empresa entra na Lei Rouanet e vai patrocinar um espetáculo musical, cultural de qualquer natureza. Ao fazer isso, vai baixar a alíquota efetiva e, portanto, vai incidir sobre o acionista. Então, quem está financiando o show, patrocinando, é o acionista, não mais a empresa, porque ela descontou, mas aumentou do acionista. Bom, fora isso, tem um conjunto de outras que eu não vou me estender, senão passar aqui um tempo. Mas, meus caros telespectadores, vocês já perceberam que nós estamos, mais uma vez, com aqueles projetos Isso mal me permite, elaborados, que me correm o permite, risco de ser aprovados e que, evidentemente, vão representar mais um aumento de carga tributária. Lembrando-se, em 2024, nós tivemos a maior carga tributária levantada pela Receita Federal, que faz esse levantamento há 15 anos, da história do Brasil. E vamos ter mais. Quer dizer, o que nós podemos dizer é que em matéria tributária, dias piores virão por aí. Meu querido Everardo, eu queria só fazer um comentário de alguns segundos, mas assim, bom, dado que vai ser aprovado, como compensar? Eu tenho compensação, eu posso até redigir assim, mentalmente o artigo. Assim, a elevação do limite de isenção do IRPF, objeto desta lei, produzirá efeitos a partir da data em que for aprovada lei de iniciativa do Executivo que produza a redução de benefícios fiscais e despesas em igual montante. meus caros, como vê, o professor Everardo nos deu uma aula nesse nosso programa sobre imposto de renda e direito tributário.
Eu os espero novamente no próximo domingo e agradeço realmente extremamente feliz de ter ouvido essa aula ao meu querido amigo de há mais de 30 anos, professor Everardo Marcel. Está encerrado o nosso programa. Um grande abraço a todos os meus seguidores na Rede Vida, no programa Anatomia do Poder.